Você já acordou no meio da madrugada, sentindo que algo estava diferente? O silêncio parecia mais denso. O ar, mais frio. E uma sensação incômoda, quase instintiva, de que não estava sozinho. Não importa o quão racional você seja. Existem momentos em que a lógica falha, e o que sobra é apenas o medo. Medo do que seus olhos não conseguem ver, mas seu corpo sente. É sobre isso que falaremos hoje. Uma história que ultrapassa os limites da imaginação e mergulha fundo em um dos medos mais antigos da humanidade: ser tocado enquanto dorme. Não por um ladrão. Não por um assassino. Mas por algo sem rosto, que entra em sua casa sem deixar rastros, e sai com uma parte de você. E Ellis Jack não corre, não grita, e jamais precisa quebrar uma porta. Porque ele já está dentro. E pior, dentro de você. Mitchell, ou apenas Mitch, tinha acabado de se mudar para uma casa antiga nos arredores de uma cidade pequena. Seu irmão havia se alistado no exército e deixado o imóvel vago, e Mitch, buscando mais tranquilidade e um recomeço, aceitou o convite para morar ali temporariamente. A casa era simples, mas charmosa. Paredes brancas, cheiro de madeira velha, e o tipo de silêncio que só existe longe dos grandes centros urbanos. À primeira vista, era exatamente o que ele queria. Mas na primeira noite, ele não dormiu bem. Teve sonhos estranhos. Sentia como se alguém estivesse ao seu lado o tempo todo, observando, respirando junto. Quando acordou, sentia uma dor estranha na lateral do corpo. Ao se levantar e ir até o espelho, viu uma pequena mancha escura em sua camisa, sangue seco. Levantou a blusa. Havia um pequeno corte em sua costela. Preciso, fino, quase cirúrgico. Mas o que mais o assustou foram as marcas de pegadas no chão de seu quarto. Pegadas acinzentadas, quase invisíveis, como de alguém que andava coberto de poeira ou cinzas. Achou que era paranoia. Dormiu mal, se cortou de forma acidental. Talvez se machucou durante o sono. Talvez. Mas no fundo, Mitch sabia, havia algo errado naquela casa. E a sensação de estar sendo observado apenas aumentava. Nos dias seguintes, Mitch tentou ignorar os sinais. Trocou os lençóis, trancou portas, e tentou ocupar a mente com caminhadas e filmes. Mas o mal-estar persistia. Ele acordava cada vez mais cansado, como se não dormisse de verdade. No terceiro dia, uma dor insuportável o acordou no meio da madrugada. Era como se uma agulha gigante estivesse pressionando seu abdômen. Ele correu para o hospital. Os exames foram inconclusivos, até o raio-x. O médico ficou em silêncio por longos segundos, olhando para a imagem. Você tem apenas um rim, disse. Mitch congelou. Isso é um erro, rebateu. O médico balançou a cabeça. Você tem uma cicatriz interna limpa. Como se tivesse sido operado recentemente. Mas não há sinais externos de cirurgia. Era impossível. Mitch jamais havia passado por cirurgia. Mas seu corpo estava dizendo o contrário. Ao voltar para casa, encontrou o quarto ainda mais frio. A janela estava trancada. Mas no parapeito, havia pequenas marcas de garras, como se algo tivesse escalado de fora para dentro. Mitch começou a pesquisar. Fóruns obscuros. Relatos parecidos. Pessoas que acordavam sem órgãos. Sempre uma figura recorrente. Encapuzado. Silencioso. Sem olhos. Mas ele vê. Ele sempre vê. Após o choque, Mitch decidiu instalar câmeras no quarto. Posicionou sensores de movimento, reforçou janelas e manteve uma faca sob o travesseiro. Ele não sabia contra o que estava lutando, mas algo estava acontecendo, e ele precisava ver com os próprios olhos. Na manhã seguinte, as imagens estavam distorcidas. Glitches, falhas, estática. Em um dos quadros, por apenas meio segundo, apareceu uma figura encapuzada, parada ao lado da cama. Seu rosto era liso, escuro, como uma sombra espessa, sem olhos, sem traços.
Mas ele olhava. Era como se a própria escuridão tivesse vida. Mitch começou a ter alucinações. Sentia peso em cima do peito durante o sono. Cheiro de ferro. Um som sutil, como uma respiração rouca. E sempre que acordava, sentia-se mais vazio. Ele tentou fugir. Mas Jack não está preso a lugares. Ele segue a mente da vítima. Onde o medo mora, ele se instala. De onde vem Ellis Jack? Quem, ou o que, é ele? Existem teorias, mas nenhuma verdade definitiva. Alguns acreditam que ele era um soldado envolvido em experimentos secretos. Outros dizem que foi um cirurgião que fez um pacto demoníaco para obter conhecimento absoluto sobre o corpo humano, em troca de sua alma e seus olhos. A versão mais aterradora fala que Jack é um ser interdimensional que vive na fresta entre o sono e a vigília. Ele se alimenta da vitalidade das pessoas, roubando o que elas menos esperam. Um órgão, uma parte da alma ou apenas a sanidade. O que se sabe é que quanto mais você pensa nele, mais perto ele chega. Seu rosto sem olhos aparece nos sonhos, nos reflexos, nas sombras. E quando você menos espera, ele já entrou. Você ouviu essa história. Talvez com ceticismo. Talvez com medo. Talvez até com curiosidade. Mas se está pensando em Ellis Jack agora, é tarde demais. Relatos mostram que ele se aproxima por meio da mente de quem escuta. Quanto mais você o visualiza, mais real ele se torna. E à noite, quando seus olhos se fecharem, você poderá sentir o colchão afundando. A respiração lenta. O frio que não vem do ar. E talvez, se for rápido o suficiente, você veja algo no canto do quarto. Sem olhos. Sem pressa. Só esperando.